E Beatriz diz para a mãe da Jéssica: eu sou Beatriz, sou professora de autodefesa, psicóloga e também terapeuta, e estou procurando a senhora Dara, por acaso é você? E a mãe da Jéssica diz que é ela mesmo, e pediu para entrar, e disse que era para Jéssica ficar lá no carro por um instante, e ela se sentou no sofá lá, e a mãe da Jéssica com a Marciele ficaram olhando, e Beatriz perguntou aonde é que está seu marido, e Dara disse que ele havia saído para procurar a Jéssica, e Beatriz disse que era para ligar para ele voltar, que eles precisavam conversar, e a mãe da Jéssica ligou para o marido dela, e esperaram ele voltar enquanto serviram um café lá para Beatriz, até que ele chegou e viu Jéssica num carro lá, e ele gritou lá para ela, só que Jéssica não mostrava reação, e Beatriz foi lá fora e disse para ele entrar, porque o carro tem uma blindagem à prova de som também, nenhum grito que ele der, o barulho que ele fizer do lado de fora vai ouvir dentro, e nem de dentro para fora. E ao pai da Jéssica ver a Beatriz, ele ficou só olhando, surpreso, e ele entrou a pedido de Beatriz, e todos se sentaram no sofá e falaram para Maciele subir, que era um assunto sério para tratar só com os pais da Jéssica. E Maciele subiu, e Beatriz disse, ela é a mulher que acabou imobilizando o homem que acabou tentando abusar da filha de vocês, e foi eu quem levei ela até a delegacia para prestar queixa e fazer a denúncia. E também eu expliquei para ela a minha profissão e que se ela precisasse de ajuda, era para ela me ligar ou ir até a minha casa. E ela apareceu ontem, no meio da noite, procurando ajuda porque ela está precisando de ajuda profissional de um terapeuta, coisa que ela me contou que vocês negaram. E o pai da Jéssica disse que ela não precisa de umas coisas dessas, isso é besteira. Beatriz disse: para com isso, vocês não entendem o quanto a garota está sofrendo. Ela tem passado por tanta coisa devido à tentativa de assédio, e eu sei muito bem porque eu já passei por isso. E também eu estava lá quando ela quase foi abusada por aquele homem. E eles disseram que não foi nada demais. Aquele homem, ele era um investidor e estava só olhando o restaurante. Ele não queria fazer nada daquilo, ele foi acusado injustamente. E Beatriz pegou o celular dela e mostrou lá uma notícia sobre aquele homem estar sendo investigado e já está até sendo vítima de linchamento online e de vários locais onde ele passou. E o Alberto, pai da Jéssica, perguntou como assim, por que isso está acontecendo. E Beatriz disse que alguém vazou as informações sobre as coisas que ele fez por aí, em várias partes do mundo, e agora ele é perseguido aonde quer que ele vá, e vítimas estão se pronunciando. E sua filha foi vítima de uma tentativa de abuso dele, só que no caso das outras, elas foram abusadas, mas foram silenciadas. Mas agora estão se pronunciando, e se vocês defenderem ele, vocês vão estar defendendo um abusador. E eles ficaram chocados ao ouvir isso. E Beatriz disse que é urgente o fato de eles precisarem colocar a filha deles numa terapeuta. E eles disseram que não precisavam gastar dinheiro com uma coisa dessa. E Beatriz disse que, ainda que ela venha a ser de maior, mas eles podem ser processados e obrigados a pagar indenização por danos morais e por falhar em proteger a integridade da trabalhadora no ambiente corporativo de trabalho. E os pais da Jéssica perguntaram se a própria Jéssica poderia fazer um processo desse, e Beatriz disse que ela poderia, já que ela é uma de maior, e eles ficaram se olhando. E Beatriz disse, além do mais, se ela não fizer, a Beatriz própria, sendo uma psicóloga e terapeuta, ela poderá se ver também obrigada a também fazer esse processo, porque por mais que ela venha a ser filha, mas por trabalhar no local, ela é considerada uma funcionária perante a lei, e vocês têm a obrigação legal de manter um ambiente de trabalho seguro e livre de assédio ou violência. E eles ficaram se olhando lá, eles disseram que iriam pensar no assunto, e Beatriz disse que não tem mais tempo para pensar, isso já aconteceu faz dias, e que ela já deveria ser colocada em uma terapeuta, e perguntaram se isso tinha que ser para hoje, e Beatriz disse que ela era uma terapeuta, mas que ela tem uma agenda muito cheia, mas tem uma amiga que irá chegar e que irá ficar em uma escola, que ela soube que é a própria escola da Jéssica, só que o horário vai ser à tarde, então eles podem colocar ela para esse horário, e ficaram se olhando e disseram que esse é o horário que ela trabalha no restaurante, e Beatriz disse trabalho,
esse é o mesmo local onde ela quase foi abusada. Se manterem ela constantemente em contato com esse local, isso poderá não ajudar muito. E disseram que isso é muito absurdo, fazer ela parar de trabalhar por causa de uma coisinha dessa. E Beatriz disse: você não sabe o que ela está passando, então não diga uma coisa dessa. Você tem obrigação. Como as aulas vai começar daqui a uns 3 dias, ela pode ser colocada nessas terapias e sessões à tarde. E eles ficaram se olhando. E Beatriz disse que ela pode conseguir um desconto para eles, pelo menos isso, para garantir com que ela venha em cada sessão. E eles disseram que iriam fazer isso, mesmo a contragosto. E chamaram a Jéssica e falaram para ela o que iriam fazer, como ela seria colocada em sessões de terapia com uma amiga terapeuta da Beatriz, e que seria na mesma escola que ela estuda, só que no horário da tarde. Ela poderia só já ficar pela escola, ela poderia levar o que ela iria comer já para ficar por lá após as aulas, e explicaram tudo para ela e para os pais da Jéssica. E após fazer isso, Beatriz foi embora, deixando o contato e telefone dela. E depois disso, gritaram com Jéssica, disseram que ela foi arrumar uma coisa dessa para eles e agora vão ficar no prejuízo, já que ela vai ter que estudar de manhã e ir para sessão à tarde. E Jéssica não falou nada e foi fazer os serviços da casa lá que colocaram ela para fazer. E os pais da Jéssica foram trabalhar e Jéssica ficava só na casa dela, anotando os principais pontos que ela precisava falar com a terapeuta quando fosse as primeiras sessões, a pedido da Beatriz. E ela não foi trabalhar esse tempo, só fazendo isso e cuidando dos serviços da casa. E quando começou as aulas, ela começou em um novo ano. E ao ir na primeira sessão, ela acabou encontrando uma mulher chamada Muriel. E Muriel viu lá as anotações da Jéssica, tudo que ela tinha para falar. E ela ficou lá ouvindo tudo que Jéssica contou. E após avançar uma semana, Jéssica já se sentia melhor. E enquanto caminhava com o João, num desses dias ela disse que o João era o único homem com quem ela se sentia mais confortável e segura perto. Depois dele tinha o pai e o irmão dele, e agradece por ele acompanhar ela em tudo isso. E na próxima sessão de Jéssica com Muriel, João estava lá, e Jéssica perguntou o que ele fazia lá, e João disse que assim como ele, Muriel também não é desse mundo, e assim como a mãe dele, Muriel também é uma ótima lutadora, e ela também vai colocar umas aulas de alta defesa aqui, e João queria que ela entrasse, junto com a mãe e a família dele, para que ela aprenda a se defender. E Jéssica ficou surpresa ao ouvir isso. E Jéssica disse que ela sempre foi fraca e nunca soube se defender de ninguém, tanto de ataque físico como de palavras. E Muriel disse que é para isso que ela quer ensiná-la a se defender disso. Aprenda a se defender para que você venha a ser sua própria fonte de segurança. E Jéssica ficou pensativa a respeito disso e disse que queria aprender. E eles se olharam e disseram: é uma boa atitude. E Muriel disse que as próximas sessões serão cortadas pela metade, pois você já vai ter as aulas de autodefesa que vai ser colocado gratuitamente aqui na escola. Então, à tarde, após a sua aula normal, você vai ter as aulas de autodefesa e metade do período da terapia. E Jéssica disse que ela estaria pronta. Ela sempre quis aprender a lutar, porque sempre se sentia indefesa, mas agora ela quer, com todas as forças dela, aprender a se defender sozinha. E a partir desse dia, na metade das sessões, Beatriz começou a aparecer por uns momentos e acompanhava enquanto Jéssica era ensinada por Muriel. E João de vez em quando aparecia e ficava vendo lá enquanto Muriel ensinava a Jéssica como a se defender de ataques e socos, assim como outros tipos de agressões, e como identificar quando alguém está prestes a atacar. E numa tarde, enquanto ia para sua casa, Jéssica perguntou para João se ele sabia lutar também. E João disse que, como a mãe dele é uma ótima lutadora, é claro que ela ensinou todos da família a lutar. E Jéssica perguntou se poderia treinar com ele também. E João deu um sorriso e disse que sim.